José Davi Ervilha, município de Guiricema, Minas Gerais, Fazenda Marroeiro, Córrego do Tanque. A história que eu vou contar para vocês, primeiramente, da origem do Córrego do Tanque. O Córrego do Tanque, na verdade, é proveniente de uma grande chuva, de uma tromba d'água. Houve um derrapamento de uma grande parte de terra, rompeu um morro, fechando o córrego, que dá o nome ao lugar, que é o tanque, e daí uma grande represa que passou a ser chamada de tanque. Posteriormente, não, primeiro açude, depois, posteriormente, tanque. E essa represa era de uma profundidade enorme e cheia de histórias. Uma das histórias mais interessantes dessa represa é que a gente, quando menino, para não pescar, para não ficar na beirada da represa, que era muito profunda, nossas tias, minha tia, eu não tenho mãe, não conhecia minha mãe, fui criado com as avós, com meus avós. Então eles diziam o seguinte, que aqui moravam algumas famílias e com a tromba d'água morreram todo mundo. No meio da represa, por incrível que pareça, tinha uma moita de mato, sabe? Que era essa folha branca, envolvida com mato, e com o vento, aquela ilha movimentava na represa, sabe? Sentido do vento. E aí ela dizia, ó, aquilo ali são as almas dos meninos que estão brincando, empurrando E se você chegar lá perto, vocês correm risco deles pegar você. E assim viveu aquela história toda. A gente tinha muito medo, mas mesmo com medo, pescava. Eu presenciei, onde está aqui a represa, a estrada que vocês vieram nela, é a antiga estrada Guiricema-Visconde do Rio Branco. Foi uma estrada construída ainda a enxadão, a carroça de burro, feita à mão, que ligava Guiricema-Visconde do Rio Branco. Aquela época de tropeiros, de pessoal que andava com carroça, tudo movimentava nessa estrada. E a estrada também tem uma história de assombração, que tinha um indivíduo que era designado pela prefeitura para tomar conta da estrada. E ele fazia o serviço, pegava lá da entrada de Guiricema, que é 2 quilômetros até aqui, e ele vinha, limpando a beirada da estrada com uma carrocinha, e a carrocinha dele fazia um barulho na roda. E a certa distância que um dia, um caminhão de tora, entendeu, passando, soltou as toras e acabou matando ele. Então, contam que à noite, também que era para a gente não sair de casa, não fugir, porque o moleque foge muito, é que ouvia-se a carrocinha dele andando nas estradas. Então, eram essas histórias bacanas que tinha no passado, que hoje não tem mais, As crianças hoje já nascem com um chip na cabeça, já nascem tecnologia, totalmente informatizado. E um fato que eu presenciei, aí já não é história, é fato, já é falecido. Você chegou a conhecer o Vadim Venâncio? E o senhor José Moreira, que tinha um armazém lá no Bengo, você chegou a ouvir falar ou chegou? Então, o senhor José Moreira, ele ia com o caminhão buscar compra para o armazém dele em Visconde do Rio Branco, e naquela curva ali, na chegada da minha casa aqui, onde vocês desceram, sabe? Ele encontra de frente com o Vadim e um jipe. Naquela época usava muito jipe, e o Vadim, para não bater, desceu para aquele barranco abaixo. Eu me lembro do jipe virando, o Vadim sendo solto no ar e o jipe caindo dentro da lagoa, aqui, aqui embaixo. E o jipe boiando e tal, aí pegaram o Vadim, um pouco machucado, levaram para o hospital. E meu pai tinha uma junta de boi chamada Futuro e Tesouro, e a gente foi lá amarrar a corda para tentar tirar o jipe, para puxar o jipe, porque ele já ia, entendeu, direto para o fundo. Agora, o triste nisso tudo, que é a parte atual,
Hoje não existe mais aquela lagoa tenebrosa da assombração, né? O que aconteceu? Infelizmente, o fato, né, das estradas levarem cascalho, né? Aí tem o bueiro, né? A prefeitura coloca os cascalhos, a chuva vem, tira o cascalho e leva para o leito do rio, né? Do leito do córrego. E foi assoreando, né? Hoje a lagoa está reduzida aqui a um pantanal, né? A um brejo, não tem mais a água. Então a gente vê aí a preocupação séria que tem com relação à questão ambiental, porque isso vem há anos, né? Vem há anos. Se a gente não tiver um pouquinho de consciência hoje, recuperar a floresta que nós temos, a mata que nós temos, não fazer barraginhas para conter a água de chuva. E uma coisa que eu acho que a prefeitura precisa investir muito, aonde tiver esses bueiros, né, fazer uma caixa para que a enxurrada, tirando o cascalho, aquele cascalho fica depositado, ele não vai assorear mais o brejo e futuramente ele pode servir como, né, para voltar para a estrada. Um fato muito interessante nisso tudo é que dentro disso que eu estou falando, né, o projeto Barraginhas aí, que os sindicatos produtores rurais têm e vem trabalhando, ele segura a água da chuva, né? Então essa água da chuva, onde corre a enxurrada, distância da enxurrada, né, é feito um poço, vai segurando a água, vai chegar a água com pouca força que na estrada e também não vai tirar esse cascalho. Mas, enfim, o passado e o presente mostra para a gente que se a gente ainda imaginar que tem um futuro melhor para os nossos filhos, tem que trabalhar isso agora, né? Tem que trabalhar a questão ambiental, que é uma questão muito séria, e não deixar morrer, né, as coisas boas do passado. Na minha época, eu estou com 61 anos, tinha o período da pipa, né? Soltar papagaio, que era mês de agosto, ventava. Legal. Tinha o período da birosca, né? Do período como é que fala? Era a pipa, a birosca, depois vinha o período aí, mais mês de dezembro, né? Que já começava a chover, tinha o barro, a molecada ia para o pasto com canoa de coco, né? Ih, já fiz Escorrer isso demais. Delícia. Então, assim, eu acho que isso precisa ser resgatado na educação, não deixar isso acabar, né? Porque é algo criativo, é gostoso, e a maneira que a gente vivia, né? Hoje não tem mais aquilo que existia no século XX, né? Logo no final do século XX, que eram as famílias visitando famílias, né? Famílias, assim, como aqui era a casa da minha avó, e a maioria que morava em volta aqui, eu era compadre, todo mundo era compadre, era comadre, era Conhecia, parente. né? Tudo próximo, né? Então, assim, aí, ó, Meu Deus do céu. olha o meu prejuízo aqui. Olha lá, gente, ó. Mas, falar em prejuízo, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Nossa, tamanho de um cascão da bolinha de gude, olha. Aí, ó. Nossa. Essa fruta é perigosa, ela causa. Ela causa. Como é que fala? Ela quebra a Um perna. acidente. Ela causa acidente, né? Foi subindo no pé de jabuticaba que eu fiquei com a canela quebrada aí, né? Caí da escada. Mas então, voltando aí às famílias, né? Vinha as comadres, ia tudo lá para a cozinha fazer fofoca, porque o Facebook da época era as comadres, né? Lá na Presencial, cozinha. Era porta a porta, né? E os compadres no terreiro contando caos, sabe? Os compadres sentados no terreiro contando caos juntava a molecada em volta ali, aí era a casa do Saci Pererê, do lobisomem, só tinha casa de assombração, né? E cada um contava um caso mais tenebroso do que os outros, Se né? fosse à noite, melhor ainda, né? Mas eu quero fechar esse bate-papo, está aí no livro Marroeiro que eu escrevi. Quero fechar esse papo
como a história da minha tia. A maior contadora de causos que passou por aqui chamava-se Maria Moreira, minha tia, casada com Sebastião Teixeira Ervilha. E a criançada adorava ela. Ela era como mel, sabe? Ela tinha um negócio nela que atraía as crianças. E ela morava num sítio logo depois daqui, e a gente ia para lá. Então, quando a noitinha, ela tinha 8 filhos, 6 filhos. 6 filhos, comigo 7. E mais umas 10 crianças de vizinha. E a gente sentava no terreiro, ela tinha feito toda a obrigação, não tinha televisão, não tinha nada. Aí ela sentava na escada da sala, a molecada toda sentada no terreiro. Aí ela fazia pipoca para todo mundo, para os meninos comer e tal, e começar a contar casos. E um dos casos mais marcantes assim, dela, ela fala do Bengo lá em Guiricema, né? A Fernanda sabe, né? Ali no Bengo, onde morou a tia Cecília. Hoje é prédio, né? Mas ali na Pedra da Noemi ali tinha umas casinhas por cima ali. Então, ela conta que ela tinha 3 primos e as primas dela gostavam muito de ficar à noite na rua contando casos. Então dava 10, 11 horas da noite, elas estão lá na beirada da rua, as meninas, né? Adolescente na época, e contando casos. E a mãe vinha, né? A mãe vinha e falava com elas, falou, não fica à noite na rua, porque a noite é das almas. A noite não é do ser humano. A noite é de quem morreu. É dos bichos e das almas. E elas continuavam contando casos. Aí um dia, elas estão contando casos, aí bateu o sino da matriz, sabe? Bateu o sino da matriz, aquele sinal de procissão. Bateu aquele batido. Ela falou, mas procissão essa hora da noite? Como é que vai ter procissão? E ficaram as 3 meninas lá. E nesse meio tempo vem uma procissão, sabe? Subindo aquele morro do Bengo ali. Vem uma procissão, todo mundo com a vela na mão, sabe? Todo mundo de branco com a vela na mão. E vem a procissão. E as 3 meninas ficaram, né? Não foi o susto, né? O pavor, nem correram para dentro de casa e nem saíram do lugar, né? E a procissão passando. Aí o que elas fizeram? As 3, né? Na hora que a procissão estava acabando de passar, no momento que ela estava pensando em voltar correndo para dentro de casa, saiu uma pessoa da procissão com 3 velas. Entregou uma vela para cada um. Entendeu? E falou com elas, vocês mantêm essas velas acesas. E é assim que a procissão foi embora, elas correram para dentro de casa com a vela. Aí apagaram a vela escondido da mãe, a mãe estava dormindo, foram todas as 3 dormir com as velas apagadas. De manhã, quando acorda, era 2 canelas humanas, dois ossos. Nossa! Entendeu? Credo. Eu rompi até hoje. Aí a molecada regalava os olhos. Aí a mãe dela acordou, que isso, minhas filhas, esses ossos aqui, como é que faz? Não sei o que tem, elas contaram a verdade. Mãe, nós estávamos na rua ontem, a senhora não sabia e aconteceu. Eu falei com vocês, aí vem aquela história toda. Né? Aí juntaram as 3 com a mãe e foi no padre. Né? Tinha um frei franciscano em Guiricema, muito devoto, um frei muito bacana. E foram lá para saber como é que ia fazer, porque... E agora? Fazer o que com aquele osso da canela que estava lá? Aí o frei falou com elas, olha minha filha, infelizmente eu não posso fazer nada. Tá? Vocês vão ter que esperar novamente, entendeu? Na próxima segunda-feira, que toda segunda é dia das almas, então vocês vão ter que esperar novamente segunda-feira, vocês vão ter que ficar sentados no mesmo lugar que vocês estavam, entendeu? Aguardar a procissão e devolver os ossos. Prenda, vai. Bom, aí a minha tia não sabe, né? Se as meninas devolveram ou não devolveram, mas que a criançada morria de medo. Bom demais. Rapaz, Bom demais. É isso aí, gente.